Fala, Dani. Fala, Netão, tá bom? Beleza, velho? Bom demais Tranquilo? você. Tá me Que ouvindo bem honra. aí? Tô te escutando bem. Show de bola. Que honra te ter aqui comigo, velho. Ah, que isso. Nossa Senhora. Honra minha de participar. Não. Tá aí na clínica? Tô aqui ainda. Aqui Certo. você sabe, né? Aqui o turno é dobrado. O pessoal acha que é fácil, né? Não, só não é fácil. Mas é bom, né? Mas é bom, com certeza é bom. Resultado vem. Exatamente. O resultado vem. Nada como o esforço, né? Nada como uma testinha Exatamente. suada. Não, de jeito nenhum. Ô, Dani, deixa o pessoal ir entrando aí. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia mais informal. Não que a nossa conversa não que vá ser muito formal, mas eu queria que, antes de mais nada, te agradecer. Que isso. A Fernando está te mandando aí um abraço. Você é um cara Outro. que virou muito mais do que uma referência nessas áreas de gestão e marketing. Você virou um grande amigo, cara que eu respeito profundamente, que eu aprendo muito, e eu tenho certeza que a turma que participar aí da live hoje vai aproveitar bastante aí dos seus insights, do seu conhecimento. Obrigado, obrigado. Vamos lá, o que a Aqui, gente puder ajudar, nós vamos trocando uma ideia, vamos transferir uma é, experiência. é isso aí. Ô, Dani, deixa eu dar um recado aí para a turma que está entrando, vou falar isso no Show. início e no final. Para quem não sabe, Daniel está conosco, na verdade, foi um grande incentivador do Nefro Expert, é um parceiro aí na organização, junto com a FDG Educação e Ensino. E, na realidade, ele é um dos nossos mentores. Foi, para mim, até uma grande surpresa, não o Daniel, mas como que as pessoas receberam esses temas, vamos dizer assim, fora da caixa, né? Porque médico, de maneira geral, está muito acostumado a estudar e muito da sua área, mas tende a ficar preso, né, engessado nessa área e não abrir um pouco de leque, não só em áreas correlatas, como a gestão e o marketing, que a gente vai conversar hoje, mas também em áreas que não tem nada a ver, artes, esportes e o que quer que seja. E a gente vai fazer o segundo Nefro Expert, né, que é uma imersão presencial aqui em Belo Horizonte, com poucos profissionais que tenham interesse real na nefrologia e que queiram se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo. O primeiro lote ele foi um sucesso, acabamos de vender ele na sexta-feira, mas depois eu estava até de férias, recebi um monte de mensagem, pô, não sabia e tal, não sei o quê. Aí, conversando com o Daniel e com a turma, nós resolvemos, para quem está aqui na live, né, e vai estar sabendo disso, a gente deixou aberto esse primeiro lote, mais algumas vagas, até meia-noite de hoje, Dani. Show, show Nem de um bola. minuto a mais, mas também para valorizar a presença da galera aqui, nessa Sim. hora que podia estar lá com a família, então estão aqui conosco, então acho que é uma boa maneira. Então, para quem quiser participar do próximo Nefro Expert, basta clicar no link da bio aqui da Nefro Academy e se juntar uma turma da pesada. Vamos lá? Show. Vamos lá. Ô, Olá, Neto, seja deixa eu bem-vindo. Fala aproveitar e me aí. apresentar aqui. Então, assim, Não, você vai se apresentar, pode ficar tranquilo. pois é, Calma, então puxa a calma. palavra. Você tá tenso. Tá ansioso. Tá ansioso. Tá certo. Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista e diretor de ensino na Nefroclínicas e acabo coordenando esse braço educacional aqui que na rede social aparece como Nefro Academy. A Nefro Academy ela nasceu com o intuito de aproximar aquelas pessoas, aqueles profissionais com interesse na nefrologia e, dentre outras coisas, desenvolver um networking, desenvolver a qualificação profissional, trocar ideia. E hoje eu trouxe aqui o Daniel Mendes, um grande amigo, que tem nada de medicina, mas que tem muito a ensinar, eu tenho a menor dúvida, para esses profissionais que estão aqui conosco. Então, antes de mais nada, muito obrigado aí, Dani, pela Obrigado a presença você pelo e, convite. por favor, se apresente, me conta o seu background, que eu já sei, mas que a turma não conhece. Pois é engraçado, né, Neto? Porque eu estou envolvido na médica vai fazer mais ou menos 2 anos, um pouco menos de 2 anos, 2018 para cá, mês de 2018.
E assim, eu vim de uma indústria completamente diferente, né? Então, assim, a área médica é uma área que eu entrei há 2 anos e fui me apaixonando por ela. E assim, e o meu background, eu sou engenheiro de produção de formação, né? Então, mas assim, eu sempre tive ligado à gestão, eu tinha uma outra empresa anteriormente. E assim, pô, essa empresa a gente teve um downgrade, né, em 2018, nós fechamos ela em 2018. E em 2018 eu fiz a sociedade com o meu atual sócio, que é o Dr. Felipe Vilas, que é aqui da FG. E ali nós começamos um trabalho de gestão, assim, já era um negócio bem sucedido, já tinha toda uma atração, mas que como toda característica de um negócio médico, ele é muito carente de gestão, né? E a gente começou a perceber alguns sintomas, assim, que hoje eu percebo com muita clareza que é uma realidade na medicina. Você tem poucos profissionais médicos ou autônomos ou que tem uma clínica que tem uma pegada um pouco mais profissional. E eu comecei a estudar isso e assim, a gente começou a aplicar, nós não inventamos a receita do bolo, não. Nós começamos a tratar a medicina de forma mais profissional mesmo, né? Então, assim, entender da experiência do paciente, entender da importância do marketing para a captação de funil, a conversão, os gatilhos mentais. A gente começou a perceber o tanto que isso fazia sentido para a indústria da medicina e tanto que isso começou a trazer resultados para o negócio, né? Eu falava muito logo há um tempo atrás, assim, essa é uma realidade, o médico ele nasce com 3 problemas principais, e por isso que ele tem um distanciamento muito grande da gestão, que a primeira situação o médico tem uma formação que nada se correlaciona com a gestão, né? Então o médico ele tem uma formação acadêmica que prepara ele para o mercado, tem uma formação muito técnica, muito específica, então muitas vezes o médico ele tem uma jornada muito longa de formação, e quando ele forma, ele olha para um lado, olha para o outro e fala, putz, fudeu, o que eu vou fazer agora? Começa o problema aí. Então, assim, o primeiro problema é esse, o médico não tem nenhuma formação acadêmica voltada para negócio, voltada para administração, para gestão. Um segundo ponto que a gente percebeu com muita clareza era assim, o médico, por mais que ele tivesse uma duração mais longa do que as formações tradicionais, para ele se formar, para ele ir para o mercado, ele já nascia no mercado com um ticket médio mais alto. Né? O que é isso, por exemplo? Então, você pega um advogado, o cara ficou lá 5 anos na faculdade, ele se formou, ele pega um primeiro emprego, cara, recebendo pouco, né? Recebendo um salário relativamente mais baixo, recebendo R$ 1.500, R$ 2.000. Então, o cara ele nasce de uma realidade mais desafiadora que ele tem que se virar para conseguir crescer, ganhar mais, por aí vai. O médico, o cara começa a fazer 10, 12, 15 plantões por mês, ele já começa a ganhar 15, 16, R$ 20.000. Então você tem um cara que ainda é novo de idade, apesar de profissionalmente ser um cara muito, muito jovem, mas ele é novo também de idade, mas que ele já nasce com o ticket. Então a gente tinha vários amigos médicos que formaram, começaram a fazer plantão e compra carro importado aqui, carro importado ali. E o cara demora, como ele nasce com esse ticket um pouco mais alto, ele demora muito tempo para perceber que ele está parado na carreira. Né? Então ele vai acordar lá para os 45 anos, 10 anos fazendo, o cara fala assim, pô, eu não quero mais fazer plantão. Eu não quero mais ter essa vida, essa pegada. Eu quero fazer algo mais, eu quero construir mais. Aí o cara não sabe o que ele faz. E um terceiro problema que a gente viu com muita clareza assim, o médico, o que acontece muito? Quando a gente, nós dois, o Neto, eu formei em Direito, vamos imaginar uma situação hipotética, eu formei em Direito, você formou em Direito, a gente é colega de classe, a gente fala assim, Neto, vamos abrir um escritório junto? A gente fala assim, vamos abrir, show de bola, eu vendo meu carro, você vende o seu carro, a gente pega uma graninha, monta um escritório e a gente começa a trabalhar. Nesse primeiro momento, a gente lava o chão, a gente atende o nosso cliente, veste o melhor terno para ir no fórum, a gente vai, faz, ou seja, a gente cruza e marca o gol. Quando o nosso escritório ele vai crescendo, a gente tende ao quê? A ir sempre sendo empurrado para uma área mais estratégica, mais comercial. Você fala, pô, vamos contratar aqui uns serviços gerais, a gente não está dando conta mais de ficar perdendo tempo limpando o chão. Começou a ter muita demanda, vamos contratar um estagiário para fazer as peças para a gente aqui, a gente ganha um tempo pensando em como captar cliente. Então, ou seja, nos negócios, na maioria das profissões, na maioria das atividades, né, de formação, você vai crescendo, você vai sendo empurrado para uma área mais estratégica, você vai ter uma visão mais holística do negócio. E na medicina é o contrário, porque quanto mais você faz, mais refém da operação você fica. Porque você não consegue chegar para mim e falar, Dani, tô de saco cheio de ir no hospital. Vai lá amanhã para mim olhar os pacientes. Não tem como você fazer isso, né? No nosso caso aqui, então, que é cirurgia plástica, o médico chega para mim e fala, tá aqui o bisturi, vai lá operar para mim amanhã que eu tô cansado pra caramba. O cara, então, assim, quanto mais ele consulta, mais ele opera, quanto mais ele opera, mais na rolha ele tá. Então, o que acontece? Num conceito geral, o que o médico faz? Ele começa a crescer, ele começa a delegar a atividade dele para um assistente, para uma secretária, então, de certa forma, para uma galera de um nível
um pouco mais raso, então ele fica preso. Então ele acaba tendo um distanciamento muito grande de gestão, né? E assim, quando você pega esses 3 fatores juntos e compila eles numa caixinha, cara, você vê que a medicina ainda é uma indústria muito, muito aquém do que ela poderia estar, né? Mesmo sendo uma indústria tão gigantesca, né? Então, assim, é lógico que nós temos grandes players, né? Não estou falando aqui de hospitais, de grandes conglomerados, eu estou falando aqui do middle market, né? Do médico, do consultório, da clínica. Isso é um pessoal que, assim, que abomina o marketing, né? E ainda tem isso, né? Eu poderia colocar um 4º fator aqui que você colocou. Seria o quarto que eu ia falar. Pois é. Puta do preconceito. Que tem um resquício cultural de... nós não podemos falar de venda, nós não podemos falar que isso é uma venda e nós não podemos não sei o quê. Então já nasce um preconceito muito grande. E assim, a gente estudou muito isso aqui na FG, né? Porque quando a gente, de certa forma, a gente olha para os conselhos regionais ou para o Conselho Federal de Medicina, existem 2 grandes preocupações. A mercantilização da profissão, que é um conceito, né, que ele é cultural também, ele nasce lá atrás, e a questão da exposição do paciente, né? Não poder expor o paciente, a questão do sigilo de prontuário, anamnese, enfim, foto de antes e depois, no nosso caso aqui, isso é muito verdadeiro. Mas isso nada tem a ver com marketing bem feito, né? Então, assim, mas como essa cultura nasce lá na formação, no primeiro semestre da medicina, os caras vão carregando isso para frente. Então, assim, a gente faz, né? A gente faz aqui como Nefro Expert, a gente tem outros cursos aqui na FG de Educação e Ensino, que você vê que o médico, ele tem ele demora a virar essa chave, né? E quando ele vira essa chave também é uma glória, porque aí a coisa começa a acontecer, a prosperidade vem, aí isso é muito bom. E me conta uma coisa, Dani, eu coloquei aqui para a gente falar de 2 temas que, apesar de correlatos, são bem distintos, que é a gestão e o marketing, então eu vou tentar até didaticamente dividir um pouquinho isso, mas eu vou te dizer que, assim como esses temas, o médico, ele relega um segundo plano uma série de outros conceitos, como sua vida financeira, até sua própria família, às vezes, é colocada num segundo plano em função da profissão que isso que você falou é pura verdade. Ela tende a te engolir de uma maneira impressionante. Então, falando especificamente de gestão, o que o médico, o que o profissional de saúde precisa saber? Porque ele não precisa ser um gestor. Ok, alguns vão virar gestores, mas Sim. mesmo aqueles que não viram gestores, ele precisa, de uma certa maneira, ter alguns conceitos que até há pouco tempo atrás eu achava que era bullshit. Essa bobagem, deixa eu estudar aqui que eu preciso estudar de nefrologia, eu tomar mal, tendo tempo para isso. Como é que você vê isso aí? Como quebrar essa barreira? Cara, essa é uma coisa legal, porque assim, de certa forma todo mundo quer prosperar, né? Então assim, o que não quer prosperar, que joga a primeira pedra. Isso não tem, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer sair do ponto A e para o ponto B, né? Por mais tímido que seja isso, né? Porque aqui, legal, você está parado, você está caindo, né? Então, o que eu penso, assim, era uma coisa que a gente, inclusive, fala muito aqui, assim, o médico tem que ter, e a gente estimula muito isso aqui, a definir uma meta própria, né? Então, assim, tudo nasce na meta. Eu falo muito isso aqui na FG, porque, assim, a definição com clareza da meta onde o cara quer chegar, o médico quer chegar, seja ele pessoa profissional autônomo, um gestor de uma clínica, de um consultório independente, é a definição da meta, que é a força motriz do conhecimento. E eu falo isso com muita clareza porque é o seguinte, de vez em quando a gente tem uns gerentes operacionais aqui, eu falo assim, ô Carlos, por que o nosso custo operacional não é 10% menor? Aí ele fala assim, ele gagueja. Pô, ele sabe por que não é, Neto? É porque ele não sabe fazer. Então, quando você define uma meta com clareza e fala assim, olha, nosso custo ele é 100 mil reais, a gente precisa baixar ele para 90 mil. O que vai fazer o cara sair de 100 mil para 90 mil é conhecimento. Então ele vai ter que se aprofundar em conhecimento para ele conseguir chegar no 90. A mesma coisa na linha de receita. Então eu falo assim, cara, eu quero atender, eu ia estar super bem, todo médico tem mais ou menos o feeling do seu negócio, sabe como é que é a dinâmica do seu mercado e tal. Então eu falo assim, poxa, eu sou dentista, né? Sou nefrologista. Pô, eu queria atender, eu atendo hoje 10, 15, 20 pacientes por mês. Pô, eu ia estar melhor se eu estivesse atendendo 30, dessa forma. Pô, legal, quero atender 30. Por que você já não atende hoje? Porque você não sabe. Você não tem o conhecimento para fazer isso. Mas é a definição clara da meta que faz com que o cara busque o conhecimento para chegar lá. Então, assim, eu falo isso muito inteiro, assim, porque gestão, né? O que é gestão? Gestão nada mais é do que resolver problema e bater meta. Não tem mais nada. Gestão não tem nada.
resolver problema e bater meta. É o que a gente faz todo dia. Todo dia a gente está resolvendo problema atrás de uma meta, né? Então, assim, quando você define uma meta com clareza, fica mais lúcido para você conseguir arrumar a casa, né? Então, porra, se eu, Neto, atendo 20... A Nefroclínicas, puta referência pra gente também. Nossa, porra, a gente atende 100 pacientes, a gente fatura tanto, a gente quer ter um salto para tanto. Cara, por que a gente não tá lá? Porque a gente não sabe. Então, vamos atrás do conhecimento. Precisamos melhorar isso, vamos fazer desse jeito, vamos errar, vamos rodar uma rodinha para acertar de novo, vamos chegar. E você vai chegar lá. Eu tenho muita convicção de que quando você tem uma meta muito clara, o que a gente tem feito aqui, muito clara, você pode até não necessariamente chegar no tempo que você definiu, né? Porque uma meta boa, ela tem tempo certo para você chegar. Mas se você continuar perseguindo aquilo, o conhecimento vem e você chega lá, né? E mais rápido, muitas vezes, do que você imagina. Porque assim, quando você fica tarado no negócio, você realmente consegue. Aí é lógico que tem uma série de fatores que vão influenciar. Se eu pudesse falar um deles aqui, inclusive eu falei com você no nosso primeiro encontro, não sei se você lembra, quando você veio aqui na FVG e nós nos conhecemos pessoalmente, foi super legal. E você falou assim, cara, me fala uma coisa aí pra mim. Eu não lembro qual era a frase, mas era quase assim, me fala uma coisa pra mim acreditar no que você estava lá. E eu te falei da importância de gente, né? Dificilmente você faz algo sozinho, né? Sozinho você vai mais rápido, junto nós vamos mais longe. E eu acho que a gente conseguiu entender na FVG, principalmente, que lá atrás, há 2 anos atrás, que existia uma importância numa área que a maioria das pessoas negligencia, né? E negligencia sem perceber a importância mesmo, né? O cara fala, preciso contratar um comercial. Ah, chama aquela prima da sua amiga, a vizinha da sua amiga, a minha mãe indicou uma tia, e começa a zona. E assim, a gente criou um método de, cara, nós vamos ter uma preocupação fundamentada em tentar achar as melhores pessoas e trabalhar com elas e tal. E eu acho que isso faz muita, muita diferença quando você entende isso. A gente estava conversando hoje, estava numa reunião, estava lá com o Fernando está até aí na live. Eu citei exatamente essa conversa que a gente teve, o tanto que isso me impactou. E desde então, além de vir estudando, você vem metabolizando isso. E talvez a coisa que coloca essa barreira é o seguinte, a pessoa olha pelo que ela vai gastar, né? Ah, eu contratar uma pessoa, eu vou gastar XYZ. Eu já estou aqui no limite, eu vou quebrar. Exato. Só que ela esquece que talvez essa pessoa entregue para ela 3, 4, 10x a mais. Exato. Isso é um negócio muito doido. Porque, e é óbvio que se você escolher, claro. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que, cara, valem por 10 e tem umas que valem por meio. E normalmente a prima da sua vizinha é a que vale por meio. E assim, esse é um negócio engraçado, porque assim, esse é um conceito muito intangível de ganho, né? Então, assim, as pessoas têm uma relação muito imediata com... Engraçado, comercial, por exemplo, a área comercial, ela não é à toa que a área comercial é uma das áreas mais bem remuneradas. Porque, num contexto matemático imediato, você correlaciona com o ganho. Se ela vender mais, ela ganha mais. E se ela está ganhando mais, eu também estou ganhando mais. Então, o cara solta a mão. Mas na hora que você para pensar que, cara, o fundamento da companhia são as pessoas, porque, cara, se você não é bom de gente, a sua empresa não pode ser boa. Porque a empresa é feita de pessoas, não é máquina, não é nada, são pessoas. Né? Por mais automatizado que seja o seu processo, você tem alguém que está transformando aquele negócio por trás. E a importância de você buscar as melhores pessoas, mesmo dentro das suas limitações. Porque muitas vezes você fala assim comigo, cara, eu não consigo, porque aqui nós não estamos falando de gente cara. Não é essa a pegada. Então, o Daniel está falando então que vai começar a contratar cara X, eu não tenho condição financeira para pagar essas coisas. Não, eu estou falando, entre as faixas salariais das posições que o mercado determina, eu tenho que encontrar quais são as melhores pessoas. Porque são essas pessoas que vão dar o salto da empresa. E as pessoas têm isso é muito raro, cara, muito raro você ver. Muito raro. Eu falo isso e a gente fala assim, você imagina que eu participo de quase que 100% dos processos seletivos e tem um processo denso onde a gente faz a captação do currículo, avalia, né, se tem um match da vaga com a posição com que a pessoa está apresentando ali no currículo. A gente faz uma entrevista remota para não perder o tempo de ninguém, mas para ver se tem um match salarial, se faz sentido, se a gente já gostou do discurso da pessoa. Depois ela vem para uma última entrevista presencial para te entender de empatia, de quem que é a pessoa, e a pessoa ainda passa por um teste.
né, que é um teste prático da área dele. Ou seja, qual que é a chance da prima da sua vizinha ganhar de um processo desse? É muito difícil, para não falar impossível. Então, isso faz com que você consiga avançar, né? A gente, inclusive, está tentando sofisticar um pouco esse modelo, porque, assim, tem uma coisa que é muito doida, cara, que, assim, na medicina, inclusive, está muito evidente hoje em dia, que é, antigamente, abro aspas aqui, há pouco tempo, sei lá, 5, talvez 10 anos atrás, você tinha um médico que ele era quase um deus, né? Então você tem um cara aqui, eu tenho, por exemplo, um primo médico, e você deve ter isso na sua família, minha avó falava assim, nossa, meu neto médico. O médico era um cara endeusado. Então o médico ele já carregava essa sina de ser superior. E era muito engraçado porque o mercado mudou demais, porque o médico ele sentava na frente do consultório, ele era o dono do conhecimento. Então ele é que tinha o conhecimento, ele conseguia ter uma visão de longo prazo, as tecnologias eram as mesmas, há 10 anos a máquina era a mesma, a dinâmica hospitalar era a mesma. Ô Neto, de 10 anos para cá, meu querido, tem paciente que senta na sua frente, ele conhece mais do problema dele do que você conhece. Ele dá um Google, um Dr. Google, cara, tem tudo quanto é tipo de informação. Então o paciente ele se fundamenta demais para chegar no médico. E a gente começou a perceber o seguinte, que o médico, ele saiu da posição de protagonista. Né? E transformou. E outra coisa, hoje no mundo dos negócios, antigamente você tinha aqueles grandes empresários, né? O cara te fala, nossa, o cara é um Midas, o cara consegue ver com 10 anos de antecedência. Cara, hoje em dia, você imagina a quantidade de tecnologia nova que tem, todo dia uma ferramenta nova aparecendo, todo dia o mercado se disruptando. Então, se você não tiver gente boa do seu lado, olhando para os seus flancos, cara, você ali na frente, alguém te atropela, né? Então, assim, é muito importante essa questão de gente, assim, olhar com carinho. E muitas vezes assim, mas eu não tenho empresa, eu tenho só uma recepcionista. Aí o cara acha que essa não é importante. Cara, que você trabalhe para ter a melhor. Porque ela vai te aliviar, para te dar mais espaço para fazer outras coisas, por aí vai. Né? Eu estou vendo aqui o Bartê, o Ricardo está aqui conosco, Ricardo Bartê, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Grande abraço aí, Ricardo. Você é o melhor cirurgião dentista do Brasil. Você é um artista. Ricardo está falando, e eu estou tirando um insight aqui dessa colocação dele, dizendo que até 4 meses atrás trabalhávamos eu e mais uma pessoa na clínica. Hoje já somos 7 e aumentamos o espaço, muito por conta do Daniel. E aí eu vou te dar mais uma coisa, que é, conhecimento está aí. E está na internet, está nessa live, está num curso que a gente está dando. Qual que é a diferença entre, literalmente, tirar isso do papel e agir? Porque é algo que, às vezes, a gente tem medo, né? Eu aprendi uma coisa com você, eu já tinha isso meio que, estava na superficialidade, mas falei assim, Neto, não tem medo de entregar conhecimento, não. E cada vez, eu nunca tive esse medo, mas isso ficou muito claro para mim. Quanto mais você entrega, na verdade, a coisa volta para você. Volta. É impressionante como que a gente aprende com isso e tende a melhorar os seus resultados. Qual que é a sua visão sobre isso, Dani? Cara, boa pergunta. Assim, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né, Neto? Então, assim, você tem formações muito diferentes e pessoas com experiências muito diferentes. Então, muitas vezes, uma pessoa é mais travada, ela é mais insegura, por fundamentos que vieram lá atrás. E isso é um negócio que tem que ser trabalhado. Mas eu acho que a grande questão aí realmente, volto a falar, é a ambição, é a pessoa querer fazer mais. Então eu fico feliz. E uma coisa que é legal, que eu volto a falar que é o primeiro passo, quando você define a meta com muita clareza e você desconstrói aquilo para saber como é que você vai chegar, você consegue entender que o primeiro tijolo talvez você consiga. Eu percebo que as pessoas muitas vezes elas confundem, né? Eu fico vendo, eu queria melhorar, eu queria fazer, eu queria ter aquela clínica, eu queria ser o Neto, eu queria ter uma clínica. Mas o querer, assim, ele não é uma meta. Ele é uma sensação, ele está dentro de você, então você não consegue transformar isso em algo prático, em algo tático do dia a dia. Mas agora que eu te falo assim, Neto, eu quero, por exemplo, reduzir o custo da minha clínica de 100 mil para 90 mil. Cara, eu tô com essa clareza, amanhã eu acordo e falo assim, cara, deixa eu entender aqui a lista das despesas. Deixa eu ligar para esses fornecedores. Deixa eu fazer a curva BC e eu vou andar na curva A para poder saber o que eu reduzo mais. Na receita é a mesma coisa. Cara, eu sou doido para fazer isso, mas eu não faço. Calma aí, o que você quer? Cara, eu quero chegar nesse número. Eu acho que quando você tem a meta clara, você consegue explodir, na hora que você estiver arrumando a casa, em pequenos passos que talvez te encorajem mais. Porque talvez você fale assim, eu vou te dar um exemplo. Nós queremos faturar X milhões de reais esse ano.
Cara, mas nós só chegamos nesse número passando pelo primeiro. E eu falo isso muito na clínica. Muitas vezes a galera fica na paranoia de, nossa, eu quero faturar o primeiro milhão, eu quero comprar o primeiro carro importado. Esquece que para isso você tem que ter o primeiro cliente, né? Então, assim, eu acho que quando você transforma a meta em pequenos tijolinhos e fala assim, cara, eu preciso do primeiro cliente, o primeiro cliente vai me trazer o segundo paciente, e assim sucessivamente, e esse hábito é que vai transformar o meu ciclo num sucesso, eu acho que fica mais fácil para as pessoas irem, sabe? Então, eu acho que realmente se você conseguir fragmentar isso no primeiro paciente. O primeiro E vou te passo tem falar, que ser o primeiro paciente. e vou te falar mais, Dani, porque de modo geral o médico ele tem, o médico não, vou falar mais, o médico talvez mais, mas o profissional de saúde ele tem vergonha de ganhar dinheiro. Uhum. Ele tem, literalmente, ele se sente numa posição que ele tem que ser quase que um padre, né? Ele tem que doar o tempo inteiro, ele não pode ganhar. E não é um trabalho que está sendo entregue como outro qualquer. Exato. E aí a Nós não questão podemos esquecer que a atividade é que tem fins lucrativos exatamente. e nada mal com isso. Mas olha qual que é o X da questão. Coloca essa pessoa como sendo o foco principal e resolve o problema dela. Porque aí você consegue o retorno. Ô, Neto, Esquece do número vazio, coloca ele como meta, o que você precisa, mas cuida de cada um como sendo único. Né? E é o que eu vejo acontecer. Eu vou te dar 2 exemplos aqui em cima, mais ou menos, disso que nós estamos falando. Nós temos uma sociedade lá na Médica Sem Fila, que é uma clínica popular e tal. Tem toda uma pegada social, porque ela pega um extrato de mercado que, assim, é aquele paciente que não tem condição financeira de pagar um plano de saúde particular, um Unimed, enfim, esses planos que existem aí. E, ao mesmo tempo, é um paciente que ele já tem uma formação cultural que ele já não tolera o serviço SUS, né? Mas ele quer um serviço legal, quer uma prestação boa e tal. Então, existe um slot de gente gigantesco nessa faixa de mercado. E a gente tinha na Médica Sem Fila, inclusive, que é um cara super brilhante também, que é o Thiago Cacheto, que tá fazendo a transição agora, mas que é um dos sócios do atual presidente. E ele tinha um resquício muito grande, cara, de fazer atividades financeiras mais agressivas. Não, vamos botar um plano assim, vamos botar um plano assado. Ele tinha muito aquela pegada de não, nós estamos aqui para ajudar as pessoas e tal e tal. E ele esquecia um pouco da parte do dinheiro. E a empresa, de certa forma, marginalmente, não ganhando dinheiro, sofrendo para crescer. Aí teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim, ô Cacheta, a maior responsabilidade social que a gente pode ter dentro desse negócio é fazer ele dar lucro. Porque é só ele dando lucro que a gente vai conseguir impactar mais vidas, mais pessoas, fazer mais bem para as pessoas. Porque, do contrário, se a gente achar que esse negócio não tem que dar dinheiro, nós vamos chupar dedo. Né? Isso aí. E assim, esse é um exemplo engraçado. E um outro que você me falou da meta aqui, nós estamos implementando aqui na EVG esse mês agora o procedimento de implante capilar, que era uma coisa que a gente não tinha. E a gente estava fazendo com a nossa médica, então uma médica dermatologista, que ela vai trabalhar nessa área, e ela, hoje numa reunião comigo, ela falou assim, então tudo bem, já fizemos o curso, fizemos um curso lá em São Paulo, estamos comprando os equipamentos, e já tem 2 pacientes modelo. E ela falou assim, como é que a gente começa então? Já me preocupando assim, como é que a gente começa a ganhar dinheiro? Eu falei assim, Carol, nós vamos começar com o primeiro paciente. Nós vamos fazer um marketingzinho, nós vamos falar um pouquinho mais de imagem daqui a pouco, fazer um marketingzinho. Nós vamos conquistar o primeiro paciente. A nossa meta não é fazer 1 milhão. A nossa meta é, vamos trazer o primeiro careca. O primeiro careca, nós vamos atender ele tão bem, que ele vai trazer o segundo careca. O segundo careca vai trazer o terceiro e o quarto careca. A hora que a gente assustar, nós estamos no 100º careca. E aí a coisa aconteceu. Né? E aí a coisa vai embora. Então eu acho que é por aí, é pensar no primeiro paciente. Voltando para essa nossa etapa. Dani, para a gente fechar, pelo menos de uma maneira didática, essa questão da gestão, acho que óbvio que isso é um mundo, mas tem uma coisa que também eu acho que é extremamente importante, que é o que você chama de arrumar a casa. E eu queria que você falasse desse arrumar a casa, porque quando a gente pensa em arrumar a casa, parece que você precisa ter uma grande empresa para isso. E talvez o médico, com sua secretária no seu consultório, ele precise mais do que ninguém arrumar essa casa. O que é arrumar a casa? Por onde começar a arrumar a casa? Pois é, assim, uma vez definida a meta, né? Então, tô com a meta clara, quero sair do ponto A para o ponto B, você começa a criar um exercício de o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, assim, eu poderia trazer alguns insights, porque arrumar a casa ao mesmo tempo que é, de certa forma, simples, ele é amplo, né?
Porque você tem pessoas em níveis de organização muito diferentes, né? Mesmo sendo pequeno, em organizações muito diferentes. E assim, organizar a casa é você estruturar a sua marca, você começar a construir quais são os seus canais de aquisição. Muita gente confunde, né, Neto? Falando de marketing, acha que marketing é vender falsidade, é transformar a imagem do médico num cara marqueteiro, um cara mercantilista. Não tem nada disso. É como a gente apresenta o nosso trabalho para o público e através desse trabalho o nosso público reconhece e outras pessoas começam a conviver com aquele ecossistema e começam a entender um pouco do nosso trabalho. Então, arrumar a casa passa por arrumar o financeiro, né, que é um problema crônico do médico, essa mistura PF-PJ. Né? Então, a maioria dos médicos é boleto para cá, conta da pessoa física para cá. Cara, não dá. Porque assim, eu percebo muito isso no médico pequeno, no profissional autônomo, que ele tem uma dificuldade muito grande em separar as coisas. E é só separando as coisas que você consegue olhar para o seu negócio e falar assim, o meu negócio é bom, ele está dando resultado, ele está me pagando, ele está sobrando alguma coisa. Porque você começa a confundir as coisas, você perde a referência. Você começa a trabalhar, você acorda todo dia trabalha, muitas vezes você até paga a sua conta, mas o seu negócio pode ser um negócio ruim. E você está perdendo tempo de vida ele trabalhando naquele negócio ruim. Né? Então, assim, eu acho que vai desde construção de marca, criar um sex appeal para o seu negócio, que era uma outra coisa legal, né, que a gente fez aqui no EFG. A gente criou um propósito, que propósito é um negócio que, inclusive, assim, muita gente, como é que vocês fizeram esse propósito? Que é melhorar a vida das pessoas, que é um negócio que você fica... Porque o que a gente faz é muito simples. A gente faz serviço de cirurgia plástica. Cara, mas o porquê que a gente faz, que é o tesão do negócio, né? Que é para melhorar a vida das pessoas. A gente tem vários depoimentos que provam isso, tanto da paciente como dos familiares, dos envolvidos, de todas as partes envolvidas. Então, assim, quando a gente engaja o nosso cliente, que a gente está aqui por isso, fica muito mais fácil você se conectar com ele, você gerar empatia com ele, né? Aí tudo começa a transformar, aí tudo começa a acontecer, aí você organiza a casa, faz tabela de preço, começa a padronizar. Cara, aí, pô, é um tesão do capeta. Tem muita coisa pra fazer. Se eu fosse falar aqui, nós já tem que ter 2 horas de live. Eu vou te falar, Dani, que para quem nunca viu, esse é o porquê do Simon Sinek, né, do Golden Circle. Exato. E talvez se você vir isso de uma maneira rápida, às vezes superficial, você vai achar que aquilo ali é algo, até algo bizantino, sem valor. Nossa. E quando você realmente percebe o porquê, e é algo que não se cria, não é aquela frase escrita, missão, valores, que tem espalhada naquele... Não é isso. A coisa tem que estar imbricada, tem que estar ali dentro, tem que fazer parte da cultura. E quando acontece isso, realmente aí eu acho que você tem a mágica. E o engajamento do cliente interno também é um negócio fora de série, porque todo mundo passa a entender o porquê de estar ali, o porquê de fazer aquela atividade, né? Então fica tudo muito mais fácil. Aí assim, eu acho que assim, quando você fala de arrumar a casa, voltando, eu acho que o cara ter uma marca legal, pensar num marketing bookzinho, uma identidade visual legal, tô falando do simples aqui. Criar um sex appeal para o seu negócio, organizar financeiramente, minimamente o seu financeiro, separar PF, pessoa física, começar de certa forma a se interessar um pouco mais por esses assuntos, começar a construir os canais de aquisição. Instagram, por exemplo, hoje na medicina, para algumas especialidades, é um puta do canal, pode ser marca de indicação, enfim, o que você escolher é aquilo que você vai investir. Então, assim, cara, as coisas começam a acontecer, literalmente começam a acontecer. Vamos falar de marketing. Vamos. Cara, assim... Você ia completar alguma coisa, eu te cortei. Não, por favor, pode mandar. Não, na verdade, você começou a falar aí de canais de aquisição e tudo mais, e marketing é algo que, assim como gestão até um pouco mais, é algo relativamente novo também na minha vida, mas que eu me apaixonei pelo marketing. Conhecer o marketing na essência me fez entender basicamente que existe o marketing do bem e o marketing do mal. E o marketing do bem, ele pode te ajudar no seu porquê. A você realmente demonstrar para as pessoas que você entrega um valor e, quiçá, é marketing, entregar até mais do que aquilo que ele está esperando. Né? E a gente já tinha comentado no início da live, de modo geral, o profissional da saúde e o médico, talvez seja o grande exemplo disso, olha de uma maneira extremamente pejorativa, preconceituosa para o marketing. Como é que se quebra isso? Cara, eu acho que se quebra e se conhecendo um pouco mais, né? Se entendendo. E assim, eu acho que isso tem acontecido cada vez mais, até pelo advento das redes sociais. O médico tem percebido que alguns players laterais, alguns pares dele, têm avançado. E eu tenho percebido que isso tem gerado um movimento de cara, estou ficando para trás. Eu acho que esse foi um grande benefício das redes sociais, por exemplo, para a medicina.
não tem tanto tempo assim, né? Eu conversei com um amigo cirurgião plástico nosso aqui, que tem um pai que é cirurgião e que é de outros carnavais, ou seja, um medalhão, um tubarão das antigas. E você vê a diferença de mentalidade, né? Porque hoje naturalmente, ele reconhece, ele entende a importância disso tudo, e o pai não. Mas o pai, ao mesmo tempo, reconhece e está, de certa forma, aflito e angustiado, que ele tem percebido que ele tem perdido paciente atrás de paciente, tem ficado para trás. Ele falou, cara, eu tenho que acordar, o mundo mudou. E mudou realmente. Né? Então, eu acho que isso ajudou muito as pessoas a começarem a olhar para o marketing médico de forma um pouco diferente. Falou, cara, tem coisa legal, tem gente fazendo coisa boa, deixa eu aprender e deixa eu começar a avançar. E assim, falando um pouco de marketing, muita gente, na minha opinião, olha o marketing como uma coisa mais holística, marketing, design é marketing, não sei o que é marketing, comercial é marketing. Cara, pra gente aqui, marketing é única e exclusivamente canal de aquisição de cliente. É o setor, vamos chamar assim, ou a área, que pega alguém que tinha uma pretensão de fazer o que a gente vende e conecta com o nosso time que quer vender aquilo. Basicamente isso. E quando a gente fala de canal de aquisição, então, ou seja, canal de aquisição é tudo aquilo que eu encontro uma oportunidade de venda, a gente começa a entrar em várias opções. Então, nós temos Instagram, um canal de aquisição, com certeza absoluta. Então, vou dar um exemplo hipotético, prático para quem está nos assistindo aqui. Então, nós temos aqui X pessoas assistindo essa live. Pô, pode ser que alguém se interesse pela Nefro Expert. Você fez uma apresentação da Nefro Expert no começo. Pô, essa live via Instagram foi um canal de aquisição. Alguém falou, pô, esse curso talvez faça sentido para mim. Eu tenho essa dor no meu consultório. Deixa eu dar uma arrasta para cima aqui, e não perde tempo não, pessoal, e vou lá para a Nefro Expert. Pô, é um canal de aquisição. Ah, então o Instagram o marketing de indicação, velho boca a boca, o mais famoso deles, é um canal de aquisição. Facebook é um canal de aquisição? Revista televisão Então, ou seja, marketing é tudo aquilo que, de certa forma, você consegue se promover, se publicar, divulgar o que você faz, e, de certa forma, você vai conhecer alguém que tem atração por aquilo. Então, assim, e sem fazer exposição de paciente, sem fazer mercantilização da atividade. Tanto que a gente faz no marketing hoje, a gente não fala de preço, a gente não fala, porque, pô, tem as regras lá da sociedade, vamos respeitar, os conselhos, vamos respeitar agora. Nada me impede de fazer uma prova social de uma paciente minha adorando o serviço. Falei, cara, me transformei aí, foi sensacional. Nada me impede de mostrar nossa infraestrutura, nada me impede de mostrar a jornada que a gente tem aqui dentro para nossa paciente, para outras pretendentes. Falei assim, putz, que experiência que deve ser ali, deixa eu ir lá conhecer. Então, assim, marketing é topo de funil, né? Marketing é tudo aquilo que vai fazer as pessoas nos conhecerem. E o médico tem que fazer isso, porque assim, essa é uma frase sua que eu vou roubar e nós temos elas aqui, inclusive, gravadas em depoimento, que é, cara, você não pode mais acordar e achar que num salto de fé vai cair um paciente no seu colo, porque não vai mais. Né? Antigamente, sei lá, Belo Horizonte tinha 30 nefrologistas, hoje tem 3 mil. Cara, qual que é a chance do cara te acertar, te cruzar com você na esquina? É zero. Então hoje você tem 30 concorrentes qualificados, formados em universidades boas, caras carismáticos. Cara, você vai ficar pro espaço, meu amigo. Né? Você, Neto, inclusive, já não é um dos caras mais bonitos do mundo. Fica atrás. Não é o que a Laura acha. Ô, Dani, vou te falar, eu entrei nessa por acaso, eu comecei a desenvolver um canal no Instagram que acabou explodindo. Porque um paciente meu virou para mim e falou assim, pô, você fica falando que você cozinha e tudo mais, mostra pra gente. Para quem me conhece sabe que eu gosto da culinária, gosto de nutrição. Tem a ver com a sua área. Tá? Tem a ver e tal. Consegue fazer um paralelo. E a coisa foi crescendo. Hoje, números, 50% a 60% das minhas primeiras consultas vêm do Instagram. Puta canal de aquisição. Você do doido. Instagram. Entende? A gente também é um puta canal. Agora, as pessoas acham que basta pegar e falar assim, vou abrir um canal, contrato alguém e a pessoa vai lá e faz para mim. E é sobre isso que eu queria falar. Por que tem gente que acha que marketing não dá certo? Porque faz mal feito. E assim, esse é um negócio interessante, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas são preguiçosas, né? Então o cara fala assim, pô, eu vou abrir o Instagram, vou criar aqui uma marquinha e a coisa vai acontecer. Não acontece. Né? Assim, se tem uma verdade na bunda é TBC, tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Né? Então, assim, inclusive é uma discussão nossa aqui, a gente tem falado muito assim, contrata uma agência, não contrata, qual é o melhor momento para você ter um time de marketing próprio, seja uma pessoa, qual é o melhor momento e tal. A nossa experiência nos mostrou que
não faz sentido delegar o que para nós é atividade. São duas atividades principais, a core, atividade médica e atividade de captação. Porque a médica não existe sem a captação. Então, assim, nós não podemos delegar para um terceiro uma atividade que é fundamental para o meu negócio. Então, assim, que a gente comece com uma pessoa, mas que a gente se interesse, tenha consistência de postagem, comece a entregar conteúdo, aprenda com a concorrência, porque é fundamental, tem muita gente fazendo coisa boa. Cara, a internet hoje tem 1000 cursos, dos bons ao ruins, faz uma curadoria e começa a aprender. Mesmo curso ruim, você tira 10% de aprendizado dele. Então, assim, sinceramente, eu acho que o que difere uma coisa bem feita de uma mal feita é a falta de vergonha na cara de querer fazer bem feita. E ter a persistência de começar, porque ninguém começou bem. Tenho certeza que sua primeira live foi uma bosta, que sua primeira postagem foi mais ou menos, você foi aprendendo, foi melhorando, e vai. Eu fiz um curso, inclusive, posso indicar aqui, que é do cara chamado Paulo Cuenca, não sei se você conhece, que é uma referência no Instagram. Demais. É um cara sensacional, ele sabe fazer o cajado. E ele tem muito isso, ele fala assim, em caso, abro aspas aqui para Instagram, tá? Quantidade é melhor que quantidade é melhor que qualidade. Porque é a quantidade que vai te construir a qualidade. É você ter aí, fazer uma live hoje, uma live amanhã, 10 postagens, 16, e você vai aprendendo, você vai fazendo cada vez melhor. Então, hoje, quando eu olho a consistência vem antes da excelência. Sem dúvida nenhuma. E assim, hoje, por exemplo, quando eu olho os nossos canais de aquisição e comparo isso com 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, eles estão melhorando. E isso é que é importante. O pico do avião está apontado para cima e vai continuar melhorando. Ninguém chegou à audiência que você tem do zero. Você começou com zero. E é mais ou menos, a gente sempre volta, né? As coisas meio que vão se linkando. Do mesmo jeito que você começa com um paciente, você começa com uma pessoa. Então fala bem para essa pessoa, porque o careca lá que chamou o amigo careca, pois é, esse cara chama um outro, que chama mais um outro. E aí eu queria te falar o seguinte, pô, a gente vai estar junto mais uma vez lá no Nefro Expert. A gente fez um primeiro evento, e quando eu fiz o evento, eu sentei com você e com outras pessoas, falei, olha, o objetivo do evento é esse, é colocar pessoas aqui que queiram melhorar e a gente tem que entregar uma experiência fenomenal. Assim aconteceu e a gente gerou uma coisa que eu queria que você falasse para o pessoal, que é uma prova social. Que é aquela pessoa que chega e fala assim, adorei, gostei. Legal. E aí, de repente, alguém chega e fala assim, eu conheço o fulano, ó. Aí ele falando aqui que gostou. Deve ser bom mesmo. Total. Isso é um negócio legal, íntegro, né? Assim, depois vale a pena todo mundo que tá aqui poder estudar, se aprofundar um pouco. Tem tema também diverso na internet, assim, que é o que a gente chama de gatilhos mentais, né? É natural que tudo que a indicação para qualquer segmento, para qualquer produto, ela tem um poder muito grande. Porque se um amigo meu chega para mim e fala, Daniel, acabei de tomar um sorvete ali na esquina, delicioso. Cara, aquilo me marca. Amanhã eu tô lá, penso no sorvete, eu falo assim, puto, o Neto me indicou um sorvetinho ali, eu vou tomar aquele sorvete, porque, cara, aquilo me marcou. Entendeu? E assim, então como a indicação ela é um negócio fundamental, é importante que a gente construa provas sociais do que a gente faz, porque são essas provas sociais que quebram as objeções das pessoas que não te conhecem. Então é muito diferente, por exemplo, se eu chegar aqui para você, por exemplo, postar, como nós temos, um vídeo seu, por exemplo, falando do evento nosso, nós temos um vídeo nosso falando do evento seu, porque nós participamos, nós aprovamos, nós recomendamos, é natural que toda a audiência fale assim, poxa, se essa série de pessoas foi e gostou, deve ser bom mesmo, né? Isso é uma quebra de objeção. E isso não é jabá. Isso é justamente para a gente transferir segurança e veracidade que, cara, aquilo que está sendo vendido, tiveram outras pessoas que provaram daquela água e gostaram. Foi bom para elas. Talvez seja bom para você também, né? Então isso é uma coisa que a gente usa com muita intensidade aqui. E você vê que a coisa, quando é íntegra, ela é muito bacana. Tem um gatilho, que é o gatilho da reciprocidade, né? Sim. Que muita gente força a barra e tal, mas eu estava conversando num grupo de amigos e tal, e um começando a se destacar no Instagram começou a reclamar que estava recebendo muito direct. Eu falei, cara, para que você está fazendo isso, amigo? Exatamente. O seu objetivo é qual? É estar próximo às pessoas. Ah, não, mas tem pessoas que me fazem perguntas que não tem nada a ver. Cara, seja educado, responde, norteia. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela vai falar, nossa, que doutor educado, vou encaminhar para... A primeira coisa que tiver, nefrologia. De quem que ela lembra? Lembra daquela pessoa que o ajudou. Com certeza. Então, e isso,
se olhar pelo prisma do marketing, nossa, tá pensando... Não, isso é ser gentil. Reciprocidade é basicamente, né, entregar valor sem cobrar valor, né? É você entregar seu tempo, você entregar seu conteúdo, você orientar as pessoas via live, por exemplo, sem necessariamente querer vender nada, né? Porque isso, de certa forma, você constrói um ecossistema e amanhã você usa esse ecossistema a seu favor. E ele é quase que o universo conspirando, né? A gente tem, inclusive, um exemplo de reciprocidade que é ótimo, né? Apesar de eu não ter conseguido a vaga. Pô, mas aquele exemplo foi... Mas foi bom demais. Eu acho que até vale a pena contar, viu? Conta aí. Eu tava no curso de gestão e marketing, que o Daniel é o grande mentor da EFPG, e a gente estava num coffee break, eu estava levando o Matheus, começou hoje, inclusive, a aula dele lá no Benoli, e eu tentando uma vaga para a Laura, né? Para minha caçula, pô, deixar a Laura em um colégio, Matheus em outro, vai virar um caos, né? Por enquanto tá online, né? Mas, bom, conversa daqui, você conhece alguém que possa me ajudar e tal, não sei o quê. Eu só ouvi. Começando a dar uma... O Daniel escutando e tal, e aí foi dar uma aula de gatilhos mentais, né? O gatilho da reciprocidade. Por exemplo, o Neto me falou isso. Tem alguém aqui? Levanta. Eu conheço, sou amigo do dono. Opa, olha o gatilho funcionando. Tá bom, não consegui a vaga, porque realmente não tinha, tá tudo bem, mas foi realmente muito legal como que na prática a coisa andou. Funciona. Ô Dani, é muito comum um médico se deparar com a situação de sentido, olha, por onde eu começo? Porque ele chega e fala assim, tá bom, entendi, gestão é legal, marketing é legal, por onde eu começo? Contrato alguém? Começo a ler alguma coisa? O que você considera para você o começo? Eu considero que o começo, né, até o médico ele ter a clareza de quais serão os canais de aquisição que ele canalizará a energia. E é um erro muito comum também, né? Muito comum. Então você tá, igual você falou, você tá com um restaurante com alguns amigos, aí esse amigo seu chega, agora eu tô fazendo TikTok, eu tô bombando. Aí amanhã você acorda e fala, não, vou fazer TikTok também, então. Aí você começa a tirar para tudo quanto é lado. É muito comum, e assim, inclusive tem um framework, depois você pode compartilhar com quem está participando da live aí, vai ser falado no Nefro Expert, que você consegue colocar num papel, que eu vou falar de forma sucinta, mas é uma lógica mais ou menos essa, então você coloca numa folha de papel todos os canais de aquisição que você acredita que possam fazer sentido para o seu negócio. Então, televisão, rádio, Instagram, Facebook, LinkedIn, assessoria de imprensa, palestra, enfim, você coloca no papel tudo aquilo que você acha que de certa forma você pode encontrar ou algum cliente pode, algum paciente pode encontrar. Beleza. Depois você leva toda essa quantidade de citações, de exemplos, e você coloca numa formulazinha, Neto, que você categoriza, você ranqueia isso. Então, cara, aquele canal, ele tem relevância, ele tem fit, ele tem match com o meu segmento. Então, eu vou te dar um exemplo. Instagram talvez não tenha sentido para cardiologia. Vou dar um exemplo. Pô, o cara vai postar o que no Instagram sobre cardiologia? Talvez faça, eu tô falando aqui sem saber. Vou te dar um exemplo nosso, cirurgia plástica. Nós olhamos para o Instagram e falamos assim, cara, Instagram, uma rede social extremamente visual, tem uma penetração gigantesca, tem o público feminino, que é 98% do nosso público, a nossa persona, que tem de 35 a um adulto jovem, está 100% dentro. Então faz todo sentido a gente estar lá. Pô, primeira avaliação, tinha match. Segunda avaliação, eu consigo fazer aquele canal? Seja propriamente de eu fazendo, ou seja, eu investindo. Eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer, vou ter que pagar uma revista. Instagram, por exemplo, nós olhamos e falamos, cara, a gente consegue fazer. Alguém aqui tem um perfil para fazer? Não. Mas nós conseguimos contratar um social media que faça pra gente. E a gente vai monitorando e vai fazendo uma pauta com ele. Conseguimos. Legal. Então, tá legal, tá dentro do custo. Terceira avaliação, tem penetração? A gente consegue hoje fazer uma live que amanhã tá para 1000 pessoas, ou seja, é muito mais fácil eu chegar nas pessoas. Terceira observação. Aí, quarta observação, qual que é a capacidade que eu tenho de trazer aquela recorrência? Enfim, tem uma formulazinha que a gente começa a entender e ranqueia de todos aqueles canais que eu citei, quais que são
os melhores ranqueados? Quais são os mais bem pontuados? São esses que, de certa forma, você está se mostrando que aqui são os canais que talvez sejam mais importantes para o seu negócio naquele momento. Cara, fecha o olho, joga tudo fora, foca nos dois principais. E quando você focar nos dois principais, você vai focar no seguinte, cara, eu vou fazer, aí eu tenho que fazer bem feito. Aí eu vou fazer um curso para aprender como é que eu faço, se eu for fazer. Se eu for contratar uma pessoa, eu vou ter que me dedicar uma, duas, algum tempo do meu dia ou da minha semana para fazer aquilo bem feito. Aí volta a falar, é TBC de novo, tirar a bunda da cadeira. E, cara, o resultado vem, você pode ter certeza que vem, vem mesmo. Você falou um conceito aí que, para quem já trabalha no marketing, é bem básico, mas talvez para a nossa audiência não seja tanto assim, que é a persona. Como é que você define a persona? Quem que é essa tal persona? Existe uma diferença, né, entre público-alvo e persona. Né? Público-alvo é uma coisa que todo mundo tem mais ou menos o faro. Né? Então, no nosso caso aqui, cirurgia plástica, qual que é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo é mulher, como mulher, é predominantemente feminino. Né? Então, hoje aqui 98% dos procedimentos são femininos, 2% masculinos. Então, ou seja, nosso público é mulher. Que é uma adulta jovem, porque a gente não consegue fazer nenhuma cirurgia com adolescente, também não é já uma cirurgia muito de pessoa mais idosa, então é uma adulta jovem, uma menina de 20 a 45 anos, o grande público está aí. Então todo mundo tem um pouco de faro de quem é o seu público-alvo. Né? No seu caso, nefrologista, você sabe, cara, é o cara que tem essa característica, essa idade, tá ali, tá ali. A persona é como você consegue pensar dentro do seu público-alvo uma pessoa que representa a média dessas pessoas. Né? É você conseguir trazer um pouco mais de características pessoais para aquela pessoa. Então, por exemplo, a minha paciente, a minha persona é a paciente Carla, que tem 32 anos, ela teve um filho, ela teve uma queda mamária, ela tem possibilidade de fazer uma mastopexia, ela é casada, ela trabalha, ela tem mais ou menos um ganho de 5 mil, 10 mil reais por mês. Então, assim, na hora que eu construo mais ou menos esse personagem pseudo verdadeiro, eu consigo construir uma comunicação mais assertiva. Né? Então eu sei qual emoji que eu uso, eu sei como é que eu escrevo a minha gramática para aquela pessoa entender melhor. Então isso tudo facilita a comunicação. O grande objetivo de entender a pessoa é a comunicação. É como eu me comunico melhor com o meu público-alvo / minha persona. Acho que tem ferramentas hoje, vale a observação, tem ferramentas hoje que constroem a persona para você. E é algo que é dinâmico, né, Dani? Você vai sempre mexendo, Super. Você pode ter mais de uma persona, né? Dependendo do seu local e tudo mais. Super. Ô, Dani, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria finalizar com uma mensagem que você deixasse para as pessoas que estão nos acompanhando, esses profissionais da saúde. O que você poderia, como uma pessoa que efetivamente trabalha com gestão, trabalha com marketing, o que você poderia deixar de mensagem para quem caiu de paraquedas aqui e falou assim, cara, eu preciso fazer algo, por onde eu começo? E aí, qual que é a sua mensagem? Muito obrigado. Que isso, obrigado a você. E tamo aí, viu? Tamo junto. Nós temos nossa reuniãozinha todo dia, né, Neto? A gente sabe. Cara, como mensagem, eu vou tentar não ser profundo, sendo profundo. Assim, eu venho de uma trajetória, como eu te falei, de uma outra indústria completamente diferente, muito mais competitiva, inclusive, apesar da médica ser muito competitiva, assim, de margens muito mais apertadas, de que só foi para dentro. E nós quebramos esse negócio em 2018, né? Então, assim, nós tivemos um downgrade fudido. E hoje eu olhando um pouco para trás, com um pouco mais de maturidade para isso, eu acho que nunca é tarde para você definir uma boa meta e começar a construir os tijolinhos de novo, sabe? Eu fico vendo muita gente reclamando de, eu não consigo, eu não faço, eu não tenho equipe, eu não sei contratar. E muitas vezes a pessoa não dá o primeiro passo que nós estávamos falando, né? Não define uma meta com clareza, não constrói o primeiro tijolinho e, cara, não busca o primeiro paciente, né? Eu vejo que isso acontece demais. Eu vejo com os nossos médicos aqui dentro, que a gente, apesar de ser um núcleo avançado de cirurgia plástica, a gente tem uma independência médica, né? Os médicos eles definem conosco a meta individual, porque a meta é muito pessoal e transferível. Você pode querer fazer 100, o cara pode querer fazer 10, muito bem com isso, essa é a meta dele. Mas quando o cara ele não define isso com clareza, ele fica à mercê das desculpas. Então o que eu estimulo todo mundo é, cara,
dá para fazer coisas maravilhosas na medicina. A gente tem construído coisas muito ímpares aqui no que a gente tem feito aqui na FG. E eu percebo assim, a área médica é uma área que ela está muito carente de gente com iniciativa de fazer diferente, né? Eu acho que está mudando, tem mudado. Eu falo isso não é com ar de crítica, não, até porque eu não sou médico, então eu estou me dando o direito de olhar com um olhar um pouco de fora, sabe? Eu acho que isso, inclusive, ajudou a gente demais. Mas, assim, a medicina está transformando muito. E eu acho que é isso. Independente se o cara tem uma clínica, se ele é sozinho, se ele tem um consultório, eu acho que se ele definir uma meta com clareza, olhar para dentro de casa, ele vai saber a resposta, ele consegue fazer algo realmente diferente. Realmente diferente. Eu acho que é isso. Show de bola. Muito bacana. Obrigado, você. Valeu demais. Eu vou te falar que fica aqui nosso carinho aí, não só contigo, mas com toda a turma daí da FPG. Gabriel estava aí. Grande abraço no Vilaça. Somos verdadeiros fãs do trabalho de vocês, aprendemos muito. E vamos estar junto nos dias 6 e 7 de março, no Já próximo tá chegando, Nefro Expert. Está chegando. E, como eu disse no início da live, até meia-noite nós abrimos a exceção aí para mais algumas vagas aí no primeiro lote. É uma experiência única para quem participou. Estou vendo aí Thaís, que participou conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém que participou aqui. Fernandão estava lá, obviamente, brilhando. Mas é algo único que não existe na nefrologia. Eu que milito há tantos anos dentro da nefrologia, que mistura o novo, que é esse novo para o médico, novo para o profissional de saúde, e não é só para médicos, tá? Eu estou falando aqui para médico, mas pode ser enfermeiro, nutricionista, alguém que tenha interesse na nefrologia. E a gente vai conversar sobre marketing, a gente vai conversar sobre gestão, mas vai conversar também sobre inovação, a gente vai conversar a respeito de finanças e outros temas fora da caixa, sem contar daquilo que não está no livro. Vamos falar aí de diálise peritoneal e como a gente constrói um serviço robusto de diálise peritoneal, aquelas dicas do dia a dia. Vamos falar de doença renal policística, vamos fazer pequenos grupos de mentoria e o pessoal sai de lá realmente com a cabeça pilhada, com um network muito bem feito. Então, para quem tem interesse, clica no link que está na bio e faça a sua inscrição agora mesmo. São vagas limitadas, é um petit comitê que vai fazer parte desse segundo Nefro Expert. Dani, obrigado. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu demais, abração, turma. Valeu. Valeu. Até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.